Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, estamos aqui juntos para estudarmos e refletirmos a primeira leitura que é proposta para nós pela nossa igreja para a solenidade da Sagrada Família de Jesus, Maria e José, a qual está dentro da oitava de Natal. Por isso já começo esse vídeo desejando a você que está me assistindo um Feliz Natal, tanto para você como para a sua família. Já desde já comento com você, se possível comente, curte aqui esse vídeo e se inscreva no canal, só assim você não perde nenhuma novidade que vai ser postada aqui. Mas vamos lá. A primeira leitura deste domingo se encontra no livro de Eclesiástico, capítulo 3, versículos de 3 a 7 e de 14 a 17, que diz assim: Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos, e no dia em que orar, será atendido. Quem respeita o seu pai terá a vida longa, e quem obedece ao pai é o consolo da sua mãe. Meu filho, ampara o teu pai na velhice e não lhe causes desgosto enquanto ele vive, mesmo que ele esteja perdendo a lucidez. Procura ser compreensivo para com ele. Não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita a teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados e na justiça será para a tua edificação. Para a gente poder começar a entender melhor essa primeira leitura, a qual eu só quero pincelar algo bem específico para ajudar a clarear tudo aquilo que ela fala, eu preciso contextualizar um pouco você que me assiste neste livro. Em primeiro lugar, o autor do livro Eclesiástico é dito por alguns que seria Jesus ben Sirac. E esse livro é classificado, didaticamente falando, em um livro sapiencial. E o que é que isso quer dizer? Todo livro sapiencial na Bíblia ele tem um caráter prático, orientações muito práticas e diretas, tanto para a nossa vida como para a nossa felicidade. Segundo os atuais estudiosos, esse livro é datado ali por volta do século II a.C., cerca de 200 anos antes de Jesus ter vindo ao mundo. Nessa época, estava surgindo algo que nós vamos chamar dentro da filosofia da época do helenismo. Tudo isso começou a acontecer depois da morte de Alexandre o Grande. E o que seria esse helenismo, né? Era o grande domínio da cultura grega sobre aquela região. E aí, em detrimento a esta realidade, nós começamos a perceber uma diminuição da cultura judaica, uma diminuição dos valores que o povo de Israel tanto pregava em sua realidade de vida. É nesse contexto que esse livro surge. Então você agora já deve estar começando a fazer uma analogia com os tempos atuais, não é isso? Se não estiver fazendo, eu vou lhe ajudar. A gente não está vivendo helenismo hoje, tudo bem? Mas a gente está vivendo um tempo de aversão aos valores católicos. Como essa leitura ela encaixa como uma luva naquilo que nós estamos vivenciando. Basta você observar que em muitos programas de televisão, em muitas novelas, em muitas entrevistas, o que mais se prega é um não à família. Quantas pessoas, eu falo isso como professor, quantas vezes os meus alunos e alunas dizem: não, eu não quero me casar porque é um atraso para a sociedade, eu quero morrer sozinho, quero morrer sozinha, porque as pessoas estão vivenciando hoje um tempo em que o casamento, em que o matrimônio, em que a constituição de uma família está sendo algo completamente antiquado e ultrapassado. Nesse mesmo contexto, veja como é que é semelhante a essa dinâmica do helenismo, eis que a liturgia nos apresenta esse texto aqui. Eu acho interessante, eu quero abrir esse parêntese. Não foi ninguém que disse, é uma reflexão que eu faço. É muito sugestivo a gente pensar que o último domingo do ano a gente olha para a família. Que também dentro da dinâmica do Natal a gente olha para a família também. É meio que dizendo o seguinte, o Natal que é a grande festa da esperança, porque o Verbo se encarnou, ele também traz esperança para as nossas famílias também. É possível ser família em pleno século XXI. Mas vamos voltar para a leitura. Se você parar para refletir, essa leitura ela dá muitos conselhos, e muitos conselhos na mesma linhagem, sempre em relação à postura que os filhos devem ter para com seu pai ou para sua mãe. E aí uma palavra, por exemplo, que se repete muito aqui, se repete, por exemplo, na primeira parte já 3 vezes, é o verbo honrar. Eu quero trabalhar apenas mais essa expressão
aqui nesse nosso vídeo de hoje. Tudo isso porque se você entender essa expressão, todo o restante da leitura vem por acréscimo. Muitas pessoas não entendem muito bem essa expressão. Já escutei muitos pais que utilizam a expressão honrar pai e mãe para dizer que os filhos devem até mesmo sonhar o que os pais sonham. Ah, porque se eu penso que meu filho tem que, sei lá, fazer medicina, ele tem que fazer, senão ele me desonra. Honrar não é isso. A expressão honrar, ela surge de modo muito gritante na Bíblia, lá no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 12, que tem como significado dar glória. Piorei tudo, né? Dar glória também não é uma expressão que a gente usa sempre. Dar glória seria nada mais, nada menos do que dar a devida importância. Então, em suma, honrar pai e mãe é dar a devida importância. E como é que a gente pode entender esses detalhes? Eu vou começar contando alguns detalhes que a própria leitura menciona, depois eu vou atualizar para o contexto que nós já conversamos no início, tudo bem? Então, primeira coisa, quando pensamos em dar importância, é você amparar, inclusive na velhice. Já adianto, quando o Êxodo foi escrito e apareceu aquele mandamento de honrar pai e mãe, era especialmente nesse contexto. Muitos filhos, depois que cresciam, que tinham seu emprego, que tinham sua atividade agrícola, seu dinheiro bem ali, né? E se casavam, eles esqueciam dos seus pais. E os pais morriam desamparados. Então, diante deste contexto, o próprio Deus inspira no coração do povo de Israel essa reflexão. É preciso amparar os seus pais na velhice. E quando a gente fala amparar os pais, não apenas entra no âmbito de amparar emocionalmente, no âmbito de presença. Isso também vale, mas também materialmente. Ainda hoje em dia a gente vê muito isso. Os pais gastam a sua vida inteira doando-se, gastando seu tempo e dinheiro para poder educar os seus filhos e muitas vezes não existe a volta disso lá na frente, né? É bem reflexivo a gente parar para analisar esses pontos. Mas uma outra coisa que também é importante é que honrar pai e mãe também implica em escutar o pai e a mãe, né? Escutar os conselhos, escutar as orientações. E aí a gente vai entender agora porque esse texto se encontra aqui, naquele contexto do helenismo que eu falei lá no início do vídeo. É porque no momento em que os filhos escutam os pais, eles também vão aprender os valores que os pais já trazem em sua história, em sua religião, em sua forma de ver a Deus. Era uma grande forma para que o povo de Israel jamais abandonasse a sua originalidade, jamais abandonasse a sua prática religiosa, olhar para a sua família, olhar para os seus antepassados e verem o que é que eles pensavam sobre Deus, qual a visão teológica que eles tinham, qual a sua forma de se relacionar com Deus, como é que era a sua vivência ética e moral. Então a gente percebe que essa é a dinâmica para que a gente não perca essa grande tradição, essa tradição tão bonita e tão santa já dentro daquela realidade e que vale o mesmo para hoje. E aqui, já perto de finalizar nesta grande reflexão nossa, eu trago isso para nós hoje. O grande convite que essa primeira leitura nos traz é justamente essa. Sejamos pessoas abertas a ouvir a grande sabedoria que está contida nos nossos pais, nos nossos avós também, em toda a nossa família. O nosso convite é agora voltar o nosso olhar, mas um olhar cheio de amor, para amparar, para cuidar, para auxiliar. Eu finalizo com uma frase de São João Paulo II que eu refletia quando eu me preparava para gravar este vídeo, que diz assim: a família é a esperança da humanidade. Por quê? Vamos juntos entender. Se a humanidade está se perdendo, nós precisamos ter uma bússola. Tudo bem, Deus é a nossa verdadeira bússola. Mas a família, aqueles que são os nossos pais, avós, etc., eles têm conhecimento, eles têm sabedoria, eles têm fé. E com uma grande bússola a nos orientar para o lugar correto, a família pode orientar a humanidade. Por isso, mesmo nesse tempo, onde muitas vezes a gente tem se sentido tão para baixo, sem esperança, sem ânimo para o mundo que vai vir pela frente. Muitas vezes a gente diz o quê? Se agora já está assim, imagina daqui a algum tempo. Olhemos para a família e compreendemos que nela se encontra de fato a esperança da humanidade. E que nós possamos agora, nesse final, convido você, aí do seu lugar, a rezar pela sua família, rezar pelo seu pai, rezar pela sua mãe, rezar pelos seus irmãos, para que jamais as nossas famílias percam esse brilho, essa chama de esperança para o mundo inteiro. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Amanhã, 6 horas da manhã aqui no canal,
já vamos ter vídeo sobre o Salmo responsorial. Não perca. E se possível, deixe aqui nos comentários o que tocou em você desta primeira leitura. Hein? Que Deus te abençoe e até mais.